Olá, meus caros. Vamos trazendo aqui nessa oportunidade uma manifestação já um pouco antiga, no mínimo de quase 2 anos atrás, do pastor Eliseu Rodrigues, que tem vínculo com a Assembleia de Deus e que fica navegando, vamos dizer assim, entre o pentecostalismo tradicional e a ideia reformada, ou fazendo a mescla de pentecostalismo com o reformalismo, né, a palavra correta. Então vamos ver o que ele fala aqui sobre quem prega no YouTube e principalmente para os desigrejados, e vou comentar um pouco sobre. Inclusive eu tenho vídeos já de algum tempo atrás que eu falo dos desigrejados, eu vou deixar no card logo após essa live. Vamos escutar agora o referido, renomado pregador dos Gideões, que eu até sigo ele lá no Instagram, tem pregado para tudo quanto é parte, com a sua esposa, tem seu filhinho e tal, vamos ver. Às vezes ou outra ele tem uma mensagem boa, no entanto, tem alguns exageros. Ouçamos. Vai virar um desigrejado? Vai deixar de ser pastoreado por alguém que você conhece a história, a família, para ser liderado por youtubers, youtubers, reformodinhas, que não respeitam nossa história, nunca fizeram curso básico de ideologia, se tornam críticos de internet, não sabem o que é a história da igreja, não sabe o que é evangelho e está pastoreando um monte de crente. Aí critica eu como pregador e pastor, critica você como pastor, critica você como membro que senta para ouvir um pastor pregar, mas quer o teu like no canal dele. Eu não dou conta desses crentes mimimi. O que eu mais vejo no Facebook, a igreja tem muitos problemas, eu estou desviando. Tchau, fresco. A igreja fica melhor sem tu. Porque tem crente bebê que pensa que Jesus é babá. Pera aí. Jesus é babá assim quando o crente é neófito. Já errou aqui. Porque a Bíblia diz que os iniciantes na fé, eles recebem um leite racional. E a comida sólida é para aqueles que já são adultos na fé, já têm uma certa maturidade espiritual. Enfim, ele fala umas coisas, ainda tem mais, eu vou comentar esse primeiro minuto que ele se manifesta, chamando quem prega no YouTube de YouTube bobo, chamando de desigrejado, dizendo que ele quer, a pessoa quer like. Ué, que eu tô vendo aqui, ele tá num canal aqui alguém postou, mas ele tem canal, sim, no YouTube, tem lá página na própria rede social do Facebook, tem Instagram, ele não quer que as pessoas sigam ele, dê o like ou joinha, é uma hipocrisia. Ser YouTube bobo, bom, eu sei que tem muitos por aí que realmente não entendem nada, só sabem é criticar. Agora outros têm muita sapiência para ensinar. Eu, por exemplo, quando estava na própria instituição religiosa, não era tão instruído como eu sou hoje, a nível de Bíblia e a nível de tantas outras coisas mais. Porque com o passar do tempo você vai adquirindo o quê? Experiência, conhecimento, se for atrás, é óbvio. E eu tenho certeza que eu e tantos outros youtubers que são sinceros, que pregam o evangelho genuíno, que buscam viver e que têm instrução divina, eles não são youtubers bobos, não. Porque podem ser até chamados, rotulados, mas quem são os bobos da corte são as pessoas que ouvem esse lixo
ou esse trecho de uma mensagem que é lixo, não é comida. A verdadeira comida, o verdadeiro alimento, advém da palavra de Deus. Deus usa quem Ele quer. O vento sopra, o vento do Espírito Santo, aonde quer, como quer, da forma que Deus estabelece. Jesus não pregava o evangelho só dentro do templo. Aliás, Jesus pregou e curou muito mais fora do templo do que dentro do próprio templo. Então não venha com pataquada, com mentira. Jesus disse para irmos para todos os confins da terra pregar o evangelho. E agora eu faço a seguinte pergunta, não só a ele, a muitos que têm esse pensamento equivocado contra os desigrejados, que na realidade são destemplados, porque ainda não deixaram de ser a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor não é placa de instituição religiosa, a igreja do Senhor é ou são todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e a sua doutrina, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. A igreja somos nós, não são quatro paredes. Portanto, como que ele pode estar falando uma besteira dessa, um besterol desse? E como eu ia dizer, Deus utiliza todos de qualquer forma. Ou o YouTube não é uma forma de pregar o evangelho. Foi comprovado mais do que 100% nesse sentido. A maioria das igrejas institucionalizadas, com CNPJs, físicas, fizeram o culto aonde? Na internet, no YouTube, no Face, no Insta. Cultos online, por conta da pandemia. Então, Deus não pode utilizar pessoas, mesmo que não tenham vínculo com o sistema religioso ou com instituições religiosas? É claro que pode. A gente parar para analisar, ler os versículos bíblicos que estão no Novo Testamento, o que ocorrera com a igreja primitiva do Senhor, você percebe que não tem nada de templo, por exemplo, na conversão de Paulo. O próprio Cristo conversou com Paulo e Paulo se converteu. Não ouviu palavra no templo. Não se converteu dentro da igreja ou dentro da sinagoga. E agora? Como eu mesmo aceitei a Cristo na rua, não foi dentro do templo. E com o passar dos anos, eu lendo a Bíblia, o Espírito Santo foi ensinando todas as coisas. Ah, mas tem que ter alguém para ensinar. Tem que ter alguém para ensinar, concordo. Como estava o eunuco da rainha de Candace, lendo Isaías, chegou Filipe, tocado pelo Espírito Santo, para lhe dizer algo, e ele viu que o eunuco estava lendo Isaías, perguntou, tu sabe que tu lê? E o eunuco respondeu, como que eu posso saber se não tem quem explique? O Espírito de Deus, ele convence o homem e a mulher de todas as coisas, instrui e usa os servos do Senhor para ensinar outras pessoas. Como vemos no caso do apóstolo Pedro, que foi impulsionado pelo Espírito Santo, convencido por Deus, a ir lá pregar para Cornélio, para vir salvação para Cornélio. Foi dentro de templo? É isso que eu estou falando. Então a gente não pode ir para um extremismo, um exagero, porque tem muito desigrejado dentro da igreja, que não é a igreja do Senhor dentro do templo, que não obedece à palavra, que não são fiéis a Deus, que são adúlteros, que são lobos devoradores, enganadores, larápios, que são hipócritas, que só pregam porque ganham cachê, porque se não der R$ 1 para eles, eles não pregam. Coisa que eu fiz tudo de modo gratuito durante um ano e tantos outros durante tantos anos. Eu quero ver o senhor Eliseu pregar sem cobrar cachê.
Eu quero ver se Eliseu pregar sem ganhar um faz-me rir. Não prega, então é muito fácil pregar dessa maneira bonitinha para agradar um determinado público. E eu diria trazer um público, porque se não vem para o templo, não tem dízimo, não tem dinheiro, né? A maioria do povo não é tão familiarizado com tecnologia, não sabe fazer depósito em conta por via digital, TED, não sabe contribuir pelo Code Case, né? Acho que esse é o nome. Então, tem que vir para o templo. Vamos escutar aqui, desde o início. Vai virar um desigrejado? Vai deixar de ser pastoreado por alguém que você conhece a história, a família, para ser liderado por youtubers, youtubobos, reformadinhas, que não respeitam nossa história, nunca fizeram curso básico de teologia, se tornam críticos de internet. Tem muitos que pregam a palavra que nem curso básico tem, né? No meu coração, eu falei, meu Deus, eu nunca preguei nessa igreja, eu estou aqui para indicação do pastor Alessandro Aguiar, e a palavra ardendo no meu coração, prega. Eu vim aqui dizer que a igreja tem seus problemas e dificuldades, mas ela é a única representatividade legal de Deus na terra. Pera. A única que tem representatividade legal de Deus na terra somos nós, não é a igreja CNPJ registrada nas legislações ou leis dos homens, né? É a confusão que eles fazem. A igreja, se você continua sendo igreja, você ser igreja é um membro amputado, vai apodrecer. Você ser igreja é um membro amputado. Mas quem que disse que a igreja é templo? A palavra igreja vem de eclésia, que quer dizer para fora tirado, ou assembleia, no caso. Se é para fora tirado, nesse pleonasmo, figura de linguagem, quer dizer que é tirado inclusive do templo, né? Dos hipócritas, chamado para fora do pecado, para fora do engano, para fora da religiosidade humana, que não agrada a Deus. Meu Deus do céu! E agora, a defesa é, sabe por que eu não volto para a igreja? Porque eu tenho medo do olhar das ovelhas. Mentira, tu não volta porque tu está gostando de olhar o que tu está vendo no mundo. Porque se voltar for o pastor que te trouxe. Quando o bom pastor traz, a ovelha reconhece a ovelha, a não ser que tu seja tu. Eu fiquei. Eu fiz um negócio aqui. Esses crentes fresquinhos da igreja lá, Curitiba. Eu estou pensando em congregar em. Olha, não sabe. Congregar. Eu estou pensando em congregar em Coribe. Lá é top. É, mas lá tem grupinhos, lá tem inveja, lá tem contenda, tem briga na justiça e tem crente que prostitui. Sério, cara, eu não vou falar não, então eu vou para Éfeso. Pois é, lá tem gente que esqueceu que tem amor. Ah, então eu vou para Tessalônica. Pois é, lá tem uns caras lá que não podem trabalhar não. Tá no capítulo 3 e 5 anos, tá? Então eu vou para Filipos. Lá tem duas irmãs que é um encrenca, deve ser por causa do uniforme, que um gostou, eu não gostou. Capítulo 4 é essa. Ah, então eu vou congregar em Colossos. Não, lá tem um problema doutrinário, o negócio lá tá feio, o povo quer cultuar anjo. Tá vendo anjo, tem anjo, tudo que a gente sai dançando. Na Bíblia, quem viu anjo caiu, eles veem sai dançando. Tá vendo um anjo aqui dos olhos azul. Então eu vou para a igreja da Galácia. Pois é, lá tem crente que morre muito. Os crentes lá se mordem. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Isso é tudo igreja. É tudo igreja que está escrito, tá, gente? Então eu vou para Tiatira. Aí o apóstolo João dizia, não vai não, que lá tem uma mulher que se diz profetiza, mas ela só quer ir para a cama com os irmãos, vai quebrar vaso. Dá em cima do marido dos outros lá. Então eu vou para Laodiceia. Não, os crentes lá é tudo mundo. Porque é crente, porque não é, da glória a Deus, xinga, é tudo mundo, não mistura. Aí
sabe. A igreja tem problema porque tu congrega nela, sabia? Não deixar ele falar, depois eu vou Problema comentar. tu congrega lá. E se eu sair de lá, aí eu me torno um problema. Não tinha sermos igreja. Não tinha que prometa. Mas enquanto ela não toca, vai ter esse negócio de ficar muito grande. Decide, cria raiz. Você precisa de um referencial espiritual, que é esse pastor. Você precisa de um referencial geográfico, onde você congrega. Pronto. Para de apenas apontar os defeitos da igreja e faça alguma coisa para ajudá-la. É claro que ele vai estar falando o que ele falou aí, que nós escutamos, foram quase 6 minutos, porque ele vive de igreja, ele ganha uma prebenda muito boa, é um pregador itinerante que deve receber cachê, prega em Gideões, então ele tem que trazer o povo para a igreja, para dar dinheiro, como eu falei anteriormente. Agora ele ficou falando ali das igrejas que tinha erros. Na realidade, eram igrejas, mas na realidade, igrejas cidades. Não é congregações que você tem, às vezes, numa própria cidade, várias. Quando não são congregações, são denominações que existem inúmeras, como nós temos hoje. Então, às vezes, eles fazem umas comparações um pouco esdrúxulas e querem que a gente aceite o que eles estão falando. Para começar, nós estamos vivendo numa outra era tecnológica, que não tinha na época do apóstolo Paulo. Para começar, nós temos outros meios de nos comunicar. Olha que a palavra trava aqui também. Então, nós temos outros meios de se comunicar, como, por exemplo, SMS, WhatsApp, Facebook, YouTube, e-mail, pelo computador, pelo celular, pelo tablet, coisa que eles não tinham na época. A carta que o apóstolo Paulo mandou para essas igrejas que ele está falando ali, seria, nos dias atuais, um e-mail, ou seria uma mensagem por via Messenger no Facebook, ou seria um comentário deixado num dos vídeos no YouTube, ou seria ainda uma mensagem via SMS e por aí em diante. Por que fazer essa militância, essa divisão, nós contra eles? Por que dividir para somar? Por que ficar nessa luta de desigrejados e igrejados, sendo que Cristo não fundou nenhuma igreja, digo no sentido CNPJ? Ele fundou a igreja primitiva, mas ele não fundou templos, nem denominações. Ele fundou uma igreja que solidifica na rocha, que é Cristo, que é amor. Então, quando você exerce e pratica o amor a Deus e ao próximo, você é a igreja do Senhor. Independente de pertencer a alguma religião, independente de estar ou não em alguma denominação dita cristã, porque nem sempre é cristã. Eu estava vendo o pregador da IPDA, aquele que eu citei lá, que falou contra a democracia, e quem que está aqui, o Verton, né? Nome bastante diferente, né? Verton, acho que é assim o teu nome. Teu sobrenome é Ramone mesmo, ou você é fã do Ramones e colocou aí Ramone? Então, eu sei que você comentou lá naquele vídeo. O pastor, ele falava contra a democracia, depois ele falou uma coisa, contra os desigrejados. E ele dizia também, citando Maquiavel, que existe a política de dividir para somar. E agora eu pergunto, no âmbito do mundo cristão, essa briga entre desigrejados e igrejados também não é dividir para somar?
Porque tem os extremismos disso. Existe os desigrejados que fazem militância para ninguém pertencer a uma instituição ou ir congregar. Isso não é o meu caso. Como tem aqueles que são igrejados que metem o pau em todos os desigrejados, generalizando, querendo dizer que são todos iguais, e não são. Então, tem que pregar exatamente o equilíbrio. Tem muito desigrejado, que não é o termo certo, que é mais homem de Deus, mais mulher de Deus, do que igrejado. Bem como tem muito igrejado que é mais do que o desigrejado. Porque a questão não é o local, não é a filiação, não é a membresia, não é o membrar ou não, que na realidade o termo certo seria membrar. Ele está desmembrado da instituição, não seria desigrejado. Porque quando você entra dentro de uma instituição, você recebe uma carteira de membro daquela instituição. Então você é membro, você não é que é igreja, você é membro daquela instituição. Até isso tem que ser repensado, analisado, inclusive pelos ditos teólogos que falam um monte, criam um monte de artigo, isso na seara da produção de trabalhos acadêmicos, contra os chamados destemplados, desinstitucionalizados, que eles chamam de desigrejados. Mas só que eles não percebem que quando, em muitas instituições, eu até entendo que tem aquela que não tenha tanto controle, mas muitas delas têm um controle. Você tem lá a carteira que diz que é a carteira de membro. Então você é membro. Às vezes você é membro daquela instituição, só que não é membro do corpo de Cristo. E o que adianta? Por que você não é membro do corpo de Cristo? Por quê? Você não cumpriu aquilo que o Senhor Jesus disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aliás, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Você ama o político de estimação, o pastor de estimação, o cantor de estimação, o seu eu, a sua vaidade, a sua soberba, não ama a Deus sobre todas as coisas. E você ama mais a si próprio, não é altruísta, não ama o seu próximo, calunia ele, inventa histórias dele, não sabe ser equilibrado, só sabe julgar por poucos segundos. Aliás, sobre julgamento, até pretendo fazer em breve um vídeo. Eu estava escutando da minha própria esposa ela dizer que tem um caso, eu não vi esse caso, até vou me inteirar sobre para comentar. Referente a um pai que estava brincando com uma criança dentro da caixa d'água, como se fosse uma piscina. A criança era uma menina pequena. E aí a mãe filmou e jogou nas redes sociais aquele filme, aquela gravação. Viralizou o vídeo e o povo dizendo que o pai estava fazendo coito com a menina, estava abusando da menina sexualmente. E espalhou no mundo inteiro, no Brasil inteiro, me parece. Ocorre que depois de alguns dias, ou sabe lá se não um dia, o pai sai para trabalhar sem saber de nada, é alvejado, 13 tiros, morto, porque estava sendo acusado de ser pedófilo. Olha o exagero. Pessoas não viram que ele estava brincando com a criança. A criança chorava, como muitos alegavam que ela estava chorando. Não é porque ele estava abusando dela, porque ela estava com um problema no ouvido, estava estranhando aquele ambiente, com medo. A mãe não fez nada. E sabe por que o pai é inocente? Porque a própria mãe comprovou tudo isso que eu acabei de dizer. Que o pai amava a filha, que o pai era contra a pedofilia, que o pai estava brincando com ela, que ela tinha aquela doença. Então, quando eu digo aqui no canal, examinar o vídeo todo, não fique julgando pelo título, não fique vendo 5, 6 segundos e comentando nos comentários, porque isso não é de cristão. Vocês sabiam que Jesus disse que todo homem, toda mulher dará conta diante de Deus de toda palavra frívola ou precipitada que disser? Quando você vê poucos segundos de um vídeo e sai falando coisas que não são verdades, você está cometendo esse pecado.
E por isso que Cristo diz que nesse sentido não se pode julgar, porque está julgando de modo precipitado como um hipócrita. Agora, quando é com a reta justiça, se pode julgar. Se você viu o vídeo todo, se você analisou, se você até pediu direção a Deus, você pode comentar, ou você pode falar, seja no YouTube, seja onde for. Então, tem gente que precisa crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e acha que todos têm que seguir o seu mesmo pensamento, acha que está certo, e não é bem assim. E às vezes nem tem culpa também, eu consigo compreender isso, porque tem um pastor do tipo desse Gideonita aí, esse Rodrigues, que gosta de estar sempre nos holofotes. Teve uma vez que eu já até comentei aqui no canal, não me recordo o que era, que ele entrou também em polêmica, que ele se manifestou e tal. Então, o camarada começa falando, e o povo acredita naquilo e começa a repetir, não questiona. E não é bem assim. Ah, mas tem que congregar, tem que congregar. Você não congrega com seus familiares? Você não congrega com seus amigos? Você não congrega quando está nas redes sociais falando de Deus? É isso que tem que ser pensado. Você, quando lê a palavra de Deus, não está ligado com Cristo? É isso que tem que ser dito. O YouTube é uma ferramenta muito maravilhosa para todos. Só que, lamentavelmente, tem gente que não sabe usar. Tanto para aquele que produz conteúdo, como para aquele que vê o conteúdo. Por exemplo, eu não faço conteúdo aqui para atacar a honra de ninguém, nem de instituição religiosa. Nunca fiz vídeo dizendo para todo mundo sair de instituição religiosa. Eu falo aqui a verdade do Evangelho. Eu falo aqui aquilo que o Senhor instruiu para falar. Às vezes vem coisas na minha memória que eu nem imagino. Eu digo, ué, veio essa mensagem. Às vezes vem uma lembrança de algo que aconteceu para me fazer uma mensagem, para me dar uma reflexão, para me alertar. Então, a pessoa que diz o que eu faço e tantos outros que são sinceros fazem, é do diabo, ou é um enganador, ou é um sujeito que só quer ganhar dinheiro, like, visualização, como me acusaram aqueles membros daquela instituição, são pessoas precipitadas, são pessoas que fazem comentários frívolos e que hão de pagar diante de Deus se já não se arrependeram. Se não se arrependeram, melhor dizendo. Se arrependeram, ok. Deus perdoa qualquer um que se arrepende sinceramente. Eu também não posso fazer, essa palavra serve para mim, julgamento precipitado. E eu não faço julgamento precipitado. Lembrando, esse canal aqui é um canal de notícias, um canal de comentários. O que eu estou fazendo agora é um react, um comentário sobre uma fala desse referido pastor, ok? Não é um canal necessariamente de Bíblia, por isso que tem gente que não entende às vezes o que eu posto. Às vezes eu posto o vídeo, é só de notícias, eu não comento. Recentemente postei o vídeo que o pastor Davi Filho comentou sobre o seu irmão pedindo oração e tal. Teve gente que foi lá e comentou, para de falar da vida dos outros. Meu Deus. O pastor respondeu. Eu só passei adiante a resposta dele. Muitos perguntam aqui no canal. Eu trouxe aquilo como notícia. Não fiz comentário praticamente nenhum. Ou se fiz, deixei algumas coisas no ar. A pessoa vem dizer que eu estou falando da vida dos outros. Falar da vida dos outros, para quem não entende isso, pena que essas pessoas não devem estar aqui nessa live agora, é você olhar para alguém que esteja aqui atrás de mim, vamos colocar como exemplo, e você começa a ver coisas que não existem na vida dessa pessoa e começar a passar para os outros, criticando essa pessoa. Você não foi com a cara dessa pessoa e começou a falar besteira, você está caluniando ele, você está inventando. Agora, se você vê essa pessoa aqui atrás de mim fazendo umas visuras, tal, você não pode estar falando o óbvio, que ela está fazendo o i, ai, ai, ô? Está falando da pessoa?
Cresçam, amadureçam, leiam a Bíblia, porque essas pessoas que falam isso, eu tenho certeza que eles foram doutrinados errados, nunca leram a Bíblia, nunca entenderam nada. Quem prega se escondendo atrás de versículo não é cristão. Eu vi um sujeito, eu já disse aqui, não vou citar o nome dele, que certa feita, porque ele estava em evidência, eles falando, um monte de canais falando dele, ele chegou a dizer: não julgueis para não ser julgado. Maldito é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Por que o camarada vai se esconder diante desses versículos? Se a Bíblia diz que é para julgar de acordo com a reta justiça. O camarada não tem instrução bíblica, não tem instrução teológica e quer disciplinar. Como diz o pastor Moabel, que eu acompanho e tem sido, eu sei que ele tem falhas, já conversei com ele via WhatsApp. Eu acho que ele é um bom homem de Deus, um homem temente a Deus, e tem sido, querendo ou não, um exemplo para mim. E como ele diz em muitas lives, que ele não é um que precisa aprender alguma coisa, que vai ter que ser ensinado. Ele é um ensinador. Do mesmo modo eu digo, não é com arrogância. Eu tenho 15 anos de experiência de evangelho. Eu sei por A mais B. Eu li a palavra do Senhor 3 vezes. Às vezes eu esqueço alguns versículos, algumas coisas, porque a gente também é humano. Agora, não vem querer aqui ensinar alguém que já sabe o beabá. Você quer ensinar, como eu fiz até uma vez um vídeo, você quer ensinar o pastor a fazer o culto? Como diz os outros, quer ensinar o padre a fazer a missa? Não tem como. Se eu estou falando é porque é a verdade bíblica. Ou a Bíblia é contradizente. Quando Jesus diz em João 7,24, leia João 7,24. Você pode julgar de acordo com a reta justiça. Aí vai o outro lá e diz: você não pode julgar, porque é o erro dele, né? Mas quando é o erro dos outros, pode. Hipócrita. Admite seu erro, seja humilde, se humilhe diante das potentes mãos do Senhor, que Ele vai te exaltar. Deixa de ser hipócrita. Semear contenda entre os irmãos, que está lá em Provérbios, é criar mentiras, é incitar a violência. São essas coisas que configuram criar contenda entre os irmãos, mas não em dizer a verdade. Se Paulo vai dizer, se você vê o seu irmão pecando, chame ele, ou vá até ele e exorte-o. Então, você vê como eles pregam um evangelho falsificado, um evangelho distorcido, um evangelho arrogante, um evangelho que passa pano para erros, um evangelho que tenta tampar o sol com a peneira, um evangelho que não tem denúncia de pecado, um evangelho que é tudo mil maravilhas, um mar de rosas, um evangelho que é institucionalizado, que a voz da verdade não é Deus, é o pastor, o padre. Não existe isso, meu Deus do céu. Aliás, esse termo, a pessoa se desviou, certo? Seria afastou dos caminhos do Senhor. Se é que ela afastou do caminho do Senhor, porque às vezes a pessoa se afasta da instituição religiosa, mas ela continua praticando bem. Ela não mata, ela não rouba, ela não engana, ela não se exalta, ela não exalta outros deuses, ela fica ali em casa mesmo fraquinha, mas pedindo a misericórdia do Senhor, que foi mais ou menos o meu caso. Claro, com todas as minhas falhas, no entanto, Deus me sustentou. Então vamos parar com esse exagero, porque tem hora que eu me incomodo com isso. Eu me incomodo quando tem um canal no YouTube que fica dizendo para todo mundo, que eu sei que tem, sair de igreja de sistemática, porque eu já fiz até uma live com um amigo policial sobre essa temática que eu estou falando aqui. Você pode até procurar lá no canal dele, tá? Então, eu sou uma pessoa que prezo pelo equilíbrio. Como eu estava dizendo, tem pessoas que fazem vídeo no YouTube dizendo: saia da Matrix, saia do sistema, saia da religião, saia não sei o que, como se não tivesse coisas boas lá. Tem muitos defeitos, mas tem coisas boas. Eu não posso negar isso. Tem coisas boas do tipo, quando a instituição é sincera, que manda você ler a Bíblia,
quando você vai lá, cumpre a justiça, que eu acho que é o correto, a justiça de Deus, o batismo, e dentre outras coisas. Inclusive, eu estou analisando, se tem uma irmã aí, se der certo, ela me convidar para pregar, eu vou pregar nas igrejas, por que não? Eu estou aqui, eu tenho pregação. Eu coloquei lá no meu canal, lá no Pregador, eu acho que eu tenho lá 30 pregações, e eu coloquei 1000. Eu tenho quase 1000 pregações já gravadas em vídeo. Foi eu que fiz do nada, foi o Espírito Santo que tocou em mim para fazer. Então, se as igrejas quiserem me convidar para pregar, eu vou pregar. Agora, eu não vou ficar preso a nenhuma religião, nenhuma instituição denominacional, a não ser a Igreja de Cristo, a não ser a Cristo. Então, tem gente que vai ao exagero e fica metendo no pau. Como eu disse, tem um exagero, o camarada fica dizendo que a igreja não presta, que não presta, que não é para estar lá, que não sei o quê, que não sei o quê. Olha, eu recomendo o seguinte, quando você vê coisas ruins, é bom você sair mesmo, para não se incomodar. Mas se tiver uma igreja lá que você vê que são simplesinhos, que são homens de Deus, mulheres de Deus, você pode ir lá. Se não tem, fique em casa cultuando a Deus, mas não se afaste de Cristo. Agora, esses que ficam aí dizendo, você é desigrejado, você não tem valor, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Olha, falta humildade para você. Me explique uma coisa. Por que que Cristo só pregou, a maioria das suas pregações foram fora de tempo? A igreja primitiva, a maioria que foi alcançada pela graça de Cristo foi fora de tempo também. Eu já citei aqui, mas vamos repetir. Cornélio foi na casa dele. Paulo foi no caminho para Damasco. O eunuco da rainha de Candace foi aonde? Numa carroça, lá numa carruagem. Logo ele se batizou, inclusive. Só no mínimo 3 exemplos para vocês. Foi dentro do tempo que eles se converteram? Hã? Hã? Amadureço. Não vão atrás desses pastores que querem que você só fique dentro do templo. Não é para cultuar a Deus ou adorar a Deus em espírito e em verdade. É porque eles querem que você fique ali preso ao que eles dizem e você ficando alienado para dar dinheiro para eles. É isso. E eu sou contra totalmente isso. Eu fiquei muito feliz recentemente. Eu vi uma irmã que a minha esposa ela acaba acompanhando essa irmã, né? E essa irmã, ela disse na live o quanto tinha dentro do cofre da igreja, o quanto ela tinha ganhado e que ela não era interesseira. Fiquei admirado daquela sinceridade daquela irmã, que era a dirigente lá da igreja. Não é da IPDA, não, é da outra igreja. Mas eu fiquei admirado, porque é assim que o evangelho é, deve ser. Sem ganância, sem avareza. E ela no início estava dizendo que trazia qualquer pregador. E geralmente os pregadores queriam só dinheiro, mais dinheiro, e não queriam mais nada com Deus. E agora ela opta por pessoas que fazem a obra por amor. Pode ganhar? Pode, mas não para ficar rico. Como tem muitos por aí, que pinta e borda, goza um monte do dinheiro suado dos irmãos. Vão para Disney, vão para Circo de Soleil, vão para Estados Unidos, Europa, vão curtir tudo do mundo, mas não é com o dinheiro do seu salário, do seu suor, né? É com o salário do pobre coitado, né? Que também é mais pobre ainda, porque não tem conhecimento, é enganado facilmente. Vocês, estrelas gospel, vocês vão pagar diante de Deus se não se arrependerem, porque isso aí sim é ser desigrejado. Engraçado que eles metem o pau nos desigrejados. E por que eles não seguem o exemplo do apóstolo Paulo, que trabalhava para não ser pesado, que não ficava ganhando oferta, que não ficava vivendo de igreja? Isso eles não querem seguir. E Paulo era uma liderança, não era qualquer um membro ou qualquer um obreiro. Isso a igreja não ensina, porque essa verdade é só para quem é do evangelho sincero. Arrependei-vos enquanto há tempo. Grandes lideranças
e celebridades gospel. Vocês são celebridades aqui nesse mundo, mas lá no céu, diante de Deus, eu não sei não se vocês são. Gideão não era nada, era um pobre lá daquela tribo pobre de Manassés, mas diante de Deus ele era um grande homem. Tanto é que Deus disse para ele: vai na tua fé, varão valoroso, tinha valor diante de Deus. E vocês, celebridades gospel, no mundo tanto da cantoria como também da pregação, vocês será que são valorosos para Deus? Joias raras de Deus? Homens e mulheres de Deus? Eu duvido de muitos por aí. Ainda há tempo para se arrepender, né? Enfim, meus caros, aí está aí a manifestação, é hora que eu fico indignado com o tamanho da hipocrisia de muitos. Boa noite. Não sei se eu volto ainda hoje com alguma temática. Eu estou até trazendo bastante temas diferentes aqui no canal, porque eu gosto de variar. O canal já é de variedade. O diversificado quer dizer variedade, né? As pessoas não entendem isso. Por isso que eu coloquei conteúdo edificante e diversificado, porque não fica só numa tônica. Eu vou ler só a mensagem do Ramone aqui. Acabou, quem fez o papel de burro é ele. Muitas das vezes a própria língua entrega. Somos nós a igreja de Cristo. Não mude tijolo. Isso. Onde muitas vezes é lá que vem os maus exemplos. Isto. Lá que vem os maus exemplos. É verdade. Tem gente que critica, por exemplo, o Chico Xavier. Eu sei que o Chico Xavier tinha um pecado, que não podia consultar os mortos, a Bíblia aberta. Mas, por outro lado, eu não estou defendendo ele aqui, não estou defendendo o espiritismo, nada. Só estou dizendo uma obviedade. Ele não cobrava nada por aquilo que ele fazia, morreu praticamente pobre. E pastores? E padres agora também, né? Como esse padre Robson aí, que cobra um rio de dinheiro para não fazer nada, para enganar os fiéis. Olha a diferença. Abraço e até uma próxima.